Em 1960, ano em que eu completei 13 anos, eu estava no 3º ano primário. Em 1961, eu fiz o 4º ano. Em seguida, em 62, eu entrei no antigo ginásio, que é 5º ano hoje, e assim eu fui fazendo a minha caminhada na educação. Nessa época eu morava no Maringá Velho, meu pai tinha uma pequena padaria e a gente trabalhava muito nessa padaria. Eu cortava lenha para esquentar o forno, tirava a água de um poço, colocava no ombro, subia uma escada, e aí tinha uma caixa d'água em cima, porque não tinha bomba elétrica. Então nós, eu e meus irmãos, enchíamos a caixa d'água, além de tirar de um buraco de 20 metros de profundidade, no saril, ainda tinha que pôr numa lata e subir lá e despejar na caixa. Uma época de muito trabalho, fazia pão à noite, de madrugada pegava uma bicicleta de carga e fazia entrega. Isso com 13, 14 anos de idade. Mas meu pai vendeu o pequeno comércio porque não dava um resultado satisfatório. Aí meu pai conseguiu arrumar um serviço, após vender a padaria, de guarda noturno no Instituto Brasileiro do Café. Esse instituto fica na saída de Paranavaí, em frente ao Moinho Vermelho. E lá tem uma casa, foi construída uma casa, até muito bonita, novinha na época, tudo era novo lá. E deram essa casa para o meu pai morar, com o guardião morando ali. Ficaria mais fácil ele tomar conta, ele trabalhava a noite toda, né? Não tinha quase casa de alvenaria em Maringá. E aí a gente recebia bastante parentes, a casa era grande, vivíamos lá em 8, 9 irmãos, lá nasceu o meu último irmão, o Vanderlei, e cabia todo mundo e ainda chegava parentes. E lá nós compramos o primeiro aparelho de som, que era uma vitrola, que tocava aqueles discos pretos, grandes assim. A vitrola era do tamanho de uma escrivaninha. E aquilo fazia sucesso. E a gente ficava ouvindo os cantores da época, as músicas sacras e tal. Sempre foi muito importante para mim, de muita curtição. E minha família sempre foi um ninho. Família muito acolhedora, meu pai e minha mãe, e vivíamos juntos, naquele ninho ali. Troca de experiência, amor, disciplina, né? Temos que corrigir os filhos, a pessoa, 9 filhos dentro do mesmo espaço. Claro que a gente arrumava confusão um com o outro, não era muito não, mas acontecia. E aí nesse período eu consegui um trabalho na Retificadora Maringá, na Rua Gilberto Carvalho, número 76, perto ali do terminal rodoviário, muito próximo da Avenida São Paulo. E aí eu passei já estudando no Gastão Vidigal, já estava no 6º ano, saía do IBC, vinha trabalhar de manhã, voltava a almoçar em casa, voltava para vir trabalhar, voltava para jantar em casa no final do dia, aí pegava a mesma bicicletinha, vinha para o Gastão Vidigal onde está o Instituto hoje. E aí, 22h30, 23 horas, voltava 6 vezes por dia, 5 quilômetros de distância, 6 vezes por dia dava 30 quilômetros. E assim foi a minha caminhada, na minha adolescência toda. E domingo ia a pé para a igreja. Eu e todos os meus irmãos, meu pai e minha mãe, quase tudo era ruas de terra, né? Eu saía do IBC, subia no Maringá Velho, descia na Avenida Curitiba e chegava ali na Tiradentes, onde estava o templo da primeira IPI. Mas meu percurso era pela linha do trem, e na saída do IBC, até hoje tem uma mata ali, era dos dois lados. E quando eu passava ali sozinho à noite, não era muito simples, uma escuridão, não tinha luzes, postes, mas eu encarei. Quando eu estava terminando o 8º ano, meus irmãos mais velhos começaram a estudar também, aí começamos a ir juntos, mas uns 3, 4 anos, eu fiz isso sozinho, de manhã à tarde e à noite. E enquanto eu caminhava esses longos quilômetros todos os dias pela linha do trem, às vezes parando, encostando no barranco para o trem passar, aquele poeirão, nós temos o direito de sonhar e o dever de sonhar, mas temos que também batalhar para alcançar esses sonhos, colocar em prática, né? Buscar os meios necessários, planejar. Os sonhos não eram tão altos, tão profundos, porque nós não tínhamos televisão naquela época. Tinha uma novela que chamava Juvencio, o Justiceiro do Sertão, no rádio. E eles faziam um movimento de cavalo, tudo no rádio. Então eu chegava em casa, assistia um pedacinho da novela enquanto jantava e depois saía comentando. Claro, os sonhos eram
trabalhar, estudar, ajudar a família. Eu dava um envelope fechado com o dinheirinho que eu ganhava para minha mãe que fazia a gestão do dinheiro, do pouco dinheiro de cada um dos filhos e do meu pai. Mas o sonho era estar na igreja, conviver com os amigos ali. Eu tinha uma empolgação, sempre tive muito forte pela igreja, porque é ali que eu aprendi a ser líder, é ali que eu me desenvolvi, comecei a adquirir essa capacidade de comunicação em público, falar lá na frente, né? E não via a hora de chegar domingo para poder estar na igreja, louvando a Deus, aprendendo de Deus e convivendo intensamente com os colegas da minha idade. Logo me elegeram presidente da mocidade durante 2, 3 anos, aí 17, 18 e 19 anos, e foi muito movimentado, viajando para congressos, organizando congressos, etc. Domingo à tarde, tinha em casa, voltava rapidamente, aí voltava até de bicicleta, quando eu já tinha tirado a carteira de motorista, emprestava uma perua Rural Willis do seu Samuel Antônio Gonçalves, o avô da Damares, juntava um grupo de jovens e ia pregar na cadeia. Nós fizemos uma tenda lá no final da Tuiuti, no quintal da casa de um membro da igreja, e lá nós começamos um trabalho que tornou-se até interessante, com crianças, daquele final de vila, adultos e tal. Então, domingo à tarde, a nossa atividade era essa. E voltava para o ensaio do coral e para cantar domingo à noite. Nós íamos de manhã e à noite, escola dominical de manhã e à noite. Sonhava em ser pastor, também comecei a sonhar para servir melhor, para curar almas, e médico para curar o corpo. Claro que eram sonhos muito avançados, para uma época em que era muito difícil fazer esses cursos, não tinha nenhum deles aqui em Maringá, seria fora. Um sonho impossível, mas sonhava. Não parei de sonhar, mas não desisti, fui persistente. Época que quase ninguém queria estudar, não havia muito apelo ao conhecimento. O trabalho simples tinha, né? Mas eu sempre tive esse sonho de caminhar. Meu pai também me estimulava. Meu pai era um homem de 2 anos de escola, mas ele era um intelectual, ele tinha uma biblioteca em casa, ele lia muito. E assim nós fomos caminhando, mas minha mãe colocava a gente no trilho. E meu pai era mais conselheiro, raramente ele agia, mas quando ele agia era também com muita firmeza. Mas recebeu muito mais amor do que disciplina, bronca, etc. Mas isso foi muito bom na formação de minha personalidade.